Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre cinema, tá? Vamos continuar a falar da mostra Scorsese, tá? Que está lá na Estação Botafogo 1 e também está na Estação NetGávea, tá? E hoje eu quero falar de um filme classicão do Scorsese que está fazendo 30 anos, inclusive, o filme é de 1993, né? Chamado A Época da Inocência. Gente, esse é um filmaço, é uma super produção, tá? Que tem o Daniel Day-Lewis, né? Tem a Michelle Pfeiffer, tem a Winona Ryder, né? E é um filme de época, entendeu? É muito interessante, tá? Que o Scorsese faz, tá? Quando a gente fala do Scorsese, né? Só pra gente começar essa discussão aqui, qual é a primeira temática que vem à nossa cabeça? Ele é um italo-americano, ele fala de máfia, né? E é um filme que também vai ter uma certa dose de violência, porque ele está falando desse submundo aí, né? Desses imigrantes italianos, da questão da máfia, da violência, coisa e tal, né? E você vê isso em vários filmes, né? Você vê em Cassino, por exemplo, você vê em Os Bons Companheiros, né? Você vê nesse filme que ele fez recentemente para Netflix, né, de 3 horas e meia também, que eu agora esqueci completamente o nome, tá? Mas que tem o Robert De Niro, que tem o Al Pacino, né, que tem o próprio Joey Pesci também, se eu não me engano, tá? Esqueci agora completamente o nome desse filme, tá? Vocês vão me desculpar, mas é aquele filme que está na Netflix de 3 horas e meia dele, tá? E outra coisa também que a gente tem que falar, que a gente não pode se esquecer, né, é que o Martin Scorsese, ele é um cineasta, tá, que trabalha muito a cidade onde ele viveu, fala muito a cidade de Nova York, né, que é a cidade onde ele viveu, ela é praticamente uma personagem dos seus filmes e ele aborda a cidade de Nova York em vários filmes dele, né? Ele faz uma radiografia mesmo, né? É histórica, cultural, geográfica, é impressionante, né? Esse trabalho, né, que o Scorsese tem sobre a cidade de Nova York e o tempo todo, né? Você vê isso em muitos filmes dele, né, no caso, né? E a Época da Inocência vai por essa vibe aí. A gente tem o Gangues de Nova York, né, que é um filme muito bacana também sobre Nova York, que está falando ali, se eu não me engano, da Nova York mais do século XVIII para XIX, alguma coisa assim. E a Época da Inocência também vai falar sobre Nova York, só que na segunda metade do século XIX, ali para os idos de 1870. Enquanto o Gangues de Nova York está falando da população mais pobre de Nova York, né? A Época da Inocência vai falar da elite, né, de Nova York, né? Dessa segunda metade do século XIX, né? E aí, basicamente, a história é um triângulo amoroso, né? Um triângulo amoroso daqueles bem básicos mesmo, né? Onde o Daniel Day-Lewis vai se casar com a Winona Ryder, tá? Ele vai se casar com a Winona Ryder, mas ele encontra uma condessa, né? Que é interpretada pela Michelle Pfeiffer, né? Que foi amiga de infância dele e que foi meio que um flertezinho, um namorico de infância dele, né? No caso. E aí o que, que acontece? Enquanto que você tem essa sociedade nova-iorquina, né, da segunda metade do século XIX, essa alta sociedade nova-iorquina da segunda metade do século XIX, né, com uma pecha aristocrática e tradicionalista fortíssima, a ponto do filme deixar indicado de que essa sociedade nova-iorquina da segunda metade do século XIX conseguia ser mais aristocrática e tradicional do que a própria sociedade dos países europeus, né? Que os países europeus já estavam numa outra vibe, entendeu? Você tinha ali uma diferença cultural forte entre essas duas sociedades, né? O Daniel Day-Lewis era um cara que, vamos dizer assim, estava à frente do seu tempo, era um cara que tinha um pensamento liberal, era um cara que tinha, vamos dizer assim, uma certa ojeriza, né, aquelas convenções altamente tradicionalistas daquela sociedade, né, que se mantinha pelas aparências, que se mantinha pelos costumes, né, onde todo mundo falava ali com uma certa dose de hipocrisia no meio ali, com uma certa dose de sarcasmo no meio e não mostrava realmente, né, os verdadeiros sentimentos, né?
E aí o que vai acontecer? Ele era um cara que tinha essa cabeça mais para frente, mais liberal, coisa e tal. E a personagem da Michelle Pfeiffer, que também era uma mulher casada na Europa, ela tinha um casamento infeliz na Europa, ela também vai para os Estados Unidos, né? E também tem uma cabeça mais liberal, mais moderna, vamos dizer assim. E de repente esses dois caras aí acabam se identificando, né, nessa modernidade toda, né, nessa apatia, nessa antipatia, perdão, por essa sociedade mais tradicionalista, por essa sociedade mais convencional, que era a sociedade de Nova York, e os dois vão acabar engatando um enlace amoroso. Mas o problema é que, mesmo que eles tivessem uma cabeça mais liberal, né, ainda assim era um triângulo amoroso ali, um caso entre os dois, era uma coisa ousada demais para a época deles, né? E na hora do vamos ver mesmo, quando eles desafiam, quando era para os dois, né, nesse caso deles aí, desafiar a monogamia mesmo para valer, né? Eles ficam ali meio que com o pé atrás, né? E você tem essa situação, né? Que uma coisa é você ser moderninho, você ser liberal numa sociedade tradicionalista. A outra coisa é você praticar isso, né? A outra coisa é você praticar isso ali mesmo, né? Desafiando as convenções e desafiando até a tua própria consciência, que foi forjada nessas convenções mais tradicionais, apesar do seu pensamento mais liberal, né? Então o filme ele vai ter uma série de rodeios nesse sentido aí, né? Vai ser uma história altamente intrincada, vai ser uma história altamente complexa, né? Vai inclusive ter uma narração em off da Joanne Woodward, né? Apresentando todos os personagens, né? O que eu achei que particularmente foi uma questão didática do filme interessante, embora muitos daqueles personagens que ela apresenta no início do filme depois vão praticamente desaparecer, não ter mais tanta importância no filme assim, e a coisa fica mais concentrada nesse triângulo amoroso mesmo, né? E o mais interessante de tudo, né, é que o filme ele deixa bem claro que aquela sociedade, ao perceber que estava havendo um caso entre eles, né, entre o personagem do Daniel Day-Lewis e a personagem da Michelle Pfeiffer, né, eles começam a fazer de tudo para sabotar aquela relação, mas tudo ali sempre embaixo dos panos, né, sempre mantendo as aparências, sempre fingindo que não viu determinada situação, mas eles ali mexiam bem os pauzinhos ali por debaixo dos panos ali para sabotar a relação desses dois, o que acabou acontecendo. E isso, inclusive, contou com a participação da própria esposa, né, do Daniel Day-Lewis, que fazia a Winona Ryder, né? A Winona Ryder na década de 30, ela tinha na década de 90, perdão, ela tinha uma carinha de menina muito grande, né? E quer dizer, o sarcasmo dela ficou muito acentuado, né? Quando ele percebe que ela parecia ser aquela meninazinha frágil, inocente, coisa e tal, mas que ela estava ali maquinando com a galera também para derrubar o relacionamento dos dois. Embora o filme ele vá não ficar ali somente confinado na década de 1870. A gente vai ver o filme passando, vai ver uma passagem do tempo depois, né? Depois que esse relacionamento entre os dois amantes acaba sendo totalmente sabotado, né? A gente vê uma passagem do tempo na sala, né, no escritório, vamos dizer assim, na sala de estar, né, da casa do Daniel Day-Lewis, né, que foi uma coisa bem interessante, né? E vai se contando a história ali. E depois que a Winona Ryder acaba morrendo, ela no leito de morte fala com o filho dela, né, sobre o caso que o pai teve, né? E estimula o pai e fala para o filho estimular o pai a procurar a amante já porque ela estava morrendo, né? E que ele tinha desistido, né, de ter uma vida feliz com a amante, né, para manter o casamento e para manter a família, que agora ele merecia, assim como se fosse, sei lá, uma espécie de prêmio de consolação, voltar para sua amante depois que ele enviuvasse, né? E o filho meio que maquinou o encontro entre os dois, né? Ela estava vivendo em Paris, coisa e tal, né? E ele já idoso lá, né? Praticamente chegou na porta do prédio, né? Onde estava morando a Michelle Pfeiffer, já envelhecida também, ele já estava com seus 57 anos também, né? Só que no final do filme o que acontece? Ele não entra, vira as costas e vai simplesmente embora, falar para o filho dele, que não deixa entender para o filho dele
que não vai procurar a personagem da Michelle Pfeiffer, não vai procurar a antiga amante dele, né? E o filme termina dessa forma. Quer dizer, gente, é interessante, é um filme bem interessante porque tá falando sobre essa sociedade nova-iorquina, mostrava, né, o que era Nova York na segunda metade da década de... Perdão, na segunda metade do século XIX, né? Ele mostrou, teve uns efeitos lá visuais, né, que reproduziam essa Nova York mais antiga, né, no caso, né, e reproduziam principalmente essas convenções sociais, essa sociedade aristocrática, essa sociedade, vamos dizer assim, das classes mais altas, né, nessa Nova York, né, e o título do filme, que é uma tradução literal, né, do título original, né, quando a gente fala época da inocência, não é um título em português que não tem nada a ver, é uma tradução literal de Age of Innocence, né, The Age of Innocence, né, que é o título realmente do filme, tá? E é muito interessante, né, porque na verdade não tinha nada de inocente ali, né? Se as pessoas se comportavam de uma forma muito aristocrática, muito refinada, muito educada, coisa e tal, né? Ali no fundo, estava todo mundo ali fazendo as suas maquinações, fazendo as suas tramóias, né? Para manter aqueles padrões, aqueles códigos, né? Mas eles faziam isso de uma forma tão subreptícia, né, no caso, tão ali por debaixo dos panos, né, que as aparências eram mantidas, você não via situação de conflito nenhum, mas estava todo mundo ali trabalhando, né, para sabotar o relacionamento desse casal adúltero, vamos dizer assim, né, no caso, né, e não havia inocência nenhuma ali, né, por mais inocente que fosse a cara da Winona Ryder, por mais angelical, por mais infantil que fosse a cara da Winona Ryder, ela também estava ali, junto com aquele elite lá, maquinando, né? O Daniel Day-Lewis, mesmo depois, né, que a personagem da Michelle Pfeiffer volta para a Europa, né? Ele vem com uma ideia para a esposa dizendo que não, eu preciso fazer umas viagenzinhas para mais longe, para o Japão, para a Índia. É claro que ele estava pensando em fazer um encontro com a amante fora dos Estados Unidos, né? Mas aí a personagem da Winona Ryder, toda inocente, né? Chegou e falou assim, acho que não vai ser possível, meu amor, só se eu for junto com você, mas eu acho que o médico não vai deixar porque eu tô grávida. Aí quer dizer, né? Realmente, né? Foi uma ducha de água fria pro personagem do Daniel Day-Lewis. Vale muito, tá, pela interpretação dos atores, tá, gente? Vale muito pelas, como a gente pode falar, pelos cenários que são muito bem reproduzidos, pelos figurinos, tá? É um filme de época que foi muito bem feito, é um filme histórico muito bem feito, tá? Que está realmente trabalhando ali, né? Essa sociedade da segunda metade, né, do século XIX de Nova York, né? E é um filme que vale muito a pena vocês procurarem, tá? Um pouco cansativo, tá? E realmente é uma história muito intrincada, tá certo, gente? E precisa de uma atenção realmente muito grande do espectador, mas o final, eu acho que é um final que vale muito a pena, né? Esse deslocamento no tempo, né, que vai depois... Se for em 1870, né, o personagem protagonista estaria ali com seus 57 anos, sei lá, na década de 1900, na década de 1910, mais ou menos ali, né? Então é interessante você ver essa passagem de tempo, né? No filme já tinha automóveis, né, na cidade, que era uma coisa que não tinha antes. O filme começa com carruagens, né, coisa e tal, e depois você vê automóveis mesmo, né, com motores, coisa e tal. É interessante a gente ver essa mudança no tempo e esse cuidado que o Scorsese teve com os figurinos, com a reconstituição da época, que é muito bacana. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente conversaremos sobre mais filmes da mostra do Scorsese aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.